graça, Pai de favor, te louvamos, te bendizemos, te entronizamos, te damos graças por este momento, Pai, de estarmos aqui exaltando o Santo dos Santos, o Rei dos Reis. O teu nome está acima de tudo, está sobre todos, ó Senhor, e um dia todo joelho vai se dobrar diante da tua grandeza e santidade, Pai. E aqui estamos, ó Deus, reunidos para te glorificar, para te cultuar, para te entronizar mais uma vez, Senhor. Fala conosco agora, neste momento de ouvirmos e recebermos a tua palavra, Pai. Que a gente seja transformado pelo poder que há nela, Senhor. Em nome de Jesus, oramos, te louvando e te bendizendo, meu Deus. Amém e amém. Você pode ficar à vontade. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, você que nos assiste também. Que a bênção de Jesus esteja aí no seu lar. O título principal da nossa meditação nessa noite é Talentos Enterrados, Contas Abertas. Talentos enterrados, contas abertas. E esse tema está baseado lá em Mateus, numa parábola que Jesus contou, que é conhecida como a parábola dos talentos. Então abra lá sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14, e eu leio no nome de Jesus. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Verso 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. E o senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém, irmãos. Palavras duras, né? No final aqui. Irmãos, essa parábola dos talentos, ela está inserida num contexto de outras 2 parábolas.
A primeira parábola está lá no capítulo 24, a partir do verso 45, que é a parábola do servo fiel e o servo infiel. Essa parábola, em suma, conta que um servo bom e fiel, o seu senhor lhe deixou ele cuidando dos seus bens e de outras pessoas, e ele honrou com o compromisso, fez tudo certinho. O servo infiel, ele viu que o seu senhor estava demorando muito para poder voltar e falou: quer saber, eu vou aproveitar a vida. Eu vou beber bastante, eu vou se aproveitar desses servos aqui, vou me aproveitar deles e vou curtir a vida. E então, essa parábola termina dizendo que esse também vai para um lugar de ranger de dentes e choro. Aí vem a parábola das 10 virgens, que tinha 5 virgens com a candeia cheia de azeite, e tinha outras que não estavam tão cheias assim, e não se prepararam, se pudesse haver alguma demora do noivo. E aí o noivo demora um pouquinho, ele chega, e aquelas 5 virgens que estavam com as suas candeias apagadas, não tiveram tempo de enchê-las de novo, para receber o seu senhor. E apenas as 5 que foram precavidas, que levou um azeite extra ali, essas usufruíram do banquete do seu senhor. E também, essa parábola termina com sério julgamento a respeito das 5 virgens que não foram prudentes, não foram precavidas. E aí vem a parábola aqui dos talentos. Essa parábola também termina com um julgamento sério. E todas elas, irmãos, as 3 parábolas, a mensagem principal é: como devemos viver enquanto Jesus não vem. Essas parábolas é uma instrução para nós entre esse interstício da primeira vinda de Cristo para a segunda vinda. Então Jesus conta as parábolas para ilustrar um ensino muito importante para nós. E essas 3 parábolas têm no seu âmago, no seu cerne, dizer para nós como que devemos aguardar a vinda de Cristo. O interessante é que a parábola não conta quando Jesus vai vir, e não é o propósito dela elucidar para nós o dia, o momento e a hora que Jesus vai vir. Mas as 3 parábolas falam que o Senhor demorou ou que chegou de surpresa. Então a gente conclui que não cabe a nós querer entender ou querer descobrir a vinda de Jesus. Aliás, na história, muita gente já se deu mal com essa história de querer descobrir quando que Jesus vem, né? Falava que era no ano 2000, aí era no ano 2022 e não veio, e muita gente se deu muito mal acreditando nessas falácias. Mas se a Bíblia não trouxe para nós, irmãos, não é interessante que a gente saiba. Não é esse o desejo de Deus. O propósito aqui, que essas parábolas têm em comum e que elas querem contar para nós, é como devemos esperar a vinda de Cristo. Como devemos viver enquanto Jesus não vem. E é isso que a gente vai meditar um pouquinho aqui nessa noite. E para isso a gente vai ter 3 lições muito importantes sobre como a gente deve aguardar a vinda de Cristo. E a primeira coisa que a gente pode aprender aqui é que a gente deve aguardar Jesus com uma cosmovisão da nossa vida que eu posso dizer assim, uma cosmovisão administradora, a partir da mordomia. Por quê? Olha bem o que o texto fala para nós. Fala que esse senhor, ele saiu em viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. O Senhor aqui, irmãos, representa Jesus.
É Jesus que está sendo representado aqui. Os servos somos nós, somos eu e você. Então o Senhor, que é dono de tudo, e lá no Salmo 24 você vai ver que do Senhor é a terra, o mundo e todos os que nele habitam, ou seja, tudo é criação de Deus e tudo pertence a Deus. E aqui existe um conceito muito importante, irmãos, que o Senhor confia a nós tudo. O Senhor confia nas nossas mãos tudo o que existe. Coisas materiais e também coisas imateriais. Veja, a gente pode ter posses, a gente pode ter carro, bens, propriedades, casa, enfim. Isso são coisas tangíveis, coisas que a gente pega, né? Mas também existem coisas imateriais que Deus nos dá também, que são os nossos talentos, os nossos dons, as nossas aptidões para fazer algo, para exercer alguma coisa. Então tudo que temos, tudo que o Senhor nos confiou, a gente deve analisar como não algo próprio, de propriedade nossa, mas tudo devemos analisar sob a ótica da administração. A gente é mordomo, mordomo cuida daquilo que não é seu. E eu e você, como bons servos de Deus, a gente cuida daquilo que Deus nos dá, seja bens materiais ou imateriais. Nada é de propriedade nossa, mas nós cuidamos daquilo que Deus tem nos dado. Isso é bênção de Deus, que a gente chama de graça comum. Deus nos deu o mundo todo, tudo isso aqui, tudo que é criado, Deus deu para a gente usufruir e para a gente cuidar. E principalmente, Deus nos deu uma vida para a gente cuidar. Deus nos deu uma família para a gente cuidar. Deus nos deu um trabalho para a gente cuidar. Deus nos deu dinheiro para a gente cuidar. Deus nos deu um ministério para a gente cuidar. Deus nos deu vários dons para a gente administrar. Porque, irmãos, para tudo existe um propósito. Tudo existe um propósito maior que transcende esse mundo natural aqui. O propósito maior, irmãos, está sempre em Deus. Porque Ele é o Criador, Ele é o início e o fim de todas as coisas. Então tudo é para Ele. E nós, como bons servos do Senhor, a gente deve compreender a nossa vida sob essa ótica. Sob a ótica da mordomia. Sob a ótica da administração. Isso faz total diferença, irmãos, para a gente viver esse mundo aqui enquanto Jesus não vem ainda. Quem prega aqui, e quem sobe aqui para cantar, está aqui não por hobby, não por prazer próprio. Está aqui porque está exercendo um dom que Deus deu, e isso é para glória de Deus. Isso é para bênção do Senhor. Isso é para entronizar o nome do Senhor. Por isso, irmãos, tudo que fazemos, tudo que temos e tudo que somos é para o Senhor. Quando a gente entende isso, irmãos, nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para o dono de tudo. Você quer ser mais abençoado na sua vida financeira enquanto Jesus não vem? Coloque uma coisa na tua cabeça, na nossa cabeça, vamos exercitar isso. O nosso trabalho não é nosso. O dinheiro que está na nossa conta bancária não é nosso. A empresa que você tem não é tua. A família que você tem não é tua. Tudo que temos e somos provém do Criador e é para Ele. E quando a gente vive a vida sobre essa ótica, entregando tudo nas mãos do dono de tudo, a gente vai viver muito mais feliz, muito mais satisfeitos, e a gente vai ter paciência para aguardar a vinda de Cristo. O Senhor confiou àqueles homens os talentos. E o talento, irmãos,
era um lingote de ouro que pesava em torno de 35 quilos e representava 20 anos de salário de um trabalhador. Para vocês terem a noção da riqueza que esses servos daquele senhor tinham em mãos. Um teve 5, o outro teve 2 e o terceiro teve 1. E o que teve 1 já representava muito dinheiro, era muita coisa. E aí, irmãos, a gente começa a entender a segunda lição que a gente tira aqui. Deus não procura sucesso. Deus não procura em nós enxergar méritos. Deus procura enxergar em nós fidelidade. Enquanto Jesus ainda não vem, a gente deve demonstrar para Ele fidelidade. Olha só o que o Senhor falou para os 2 servos que multiplicaram aqueles talentos. Olha só, no verso 21. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. E aí, o Senhor responde exatamente a mesma coisa para o segundo servo que tinha dobrado também aqueles talentos. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Verso 23. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, vem e participe da alegria do seu Senhor. Perceba que, na lógica humana, o servo que multiplicou 5 talentos e conseguiu mais 5, teve uma lucratividade de 100%. Certo? O servo também que teve 2 e ganhou mais 2, ele também teve um lucro de 100%. Qual foi o melhor? Será que a parábola está querendo dizer isso para nós? Quem foi melhor? Quem ganhou mais? Quem lucrou mais? Quem faturou mais? A parábola não está querendo fazer comparações. A parábola aqui não está querendo fazer competição. E Jesus não quer fazer isso conosco. Tanto é verdade que o Senhor responde exatamente a mesma coisa para o que dobrou os 5 talentos e ficou com 10, e para aquele que dobrou os 2 talentos e ficou com 4. Se houvesse algum tipo de competição ou de diferença, certamente o Senhor teria demonstrado aqui no texto. Mas a parábola não coloca uma distinção entre os servos. Porque, irmãos, o Senhor está preocupado com a nossa fidelidade. O Senhor está preocupado que a gente haja de forma coerente, de forma correta, de forma precavida. A parábola busca e demonstra para nós que o Senhor busca servos bons e fiéis. Não é à toa que o Senhor responde servo fiel 2 vezes. Falou para um e falou para o outro. Servo fiel. O Senhor destaca aqui no texto a fidelidade. Isso porque, irmãos, no reino de Deus não há competição. Você acha que nós vamos chegar lá no céu e vai ter a entrada dos super pastores, né? Então o pastor Silvio vai entrar por uma portinha e aí nós vai estar entrando pela outra aqui, porque foi menos fiel, ou fez menos coisas. Irmãos, a porta do céu vai ser a mesma para todo mundo. No céu não vai haver distinção de gente que entrou lá. A bênção da vida eterna é para aquele que crê em Jesus. E Jesus busca gente fiel. Enquanto ele não vem ainda, o que Deus requer de nós é fidelidade. O que Deus requer de nós é uma vida santa, uma vida honesta diante dele, uma vida piedosa. É isso que o Senhor busca de nós, irmãos.
Não há que ter competição no reino de Deus, na igreja, no serviço, entre os irmãos. Não existe isso. Nós não podemos jamais bater no nosso peito e dizer, eu faço isso melhor do que o meu irmão, e se achar por isso, porque não é mérito nosso. E Deus está pouco preocupado com isso. O que Deus enxerga em nós é fidelidade. É isso que Ele busca e o que Ele espera de nós. A pergunta aqui que fica, irmãos, não é, será que eu fiz mais do que os outros? A pergunta que fica para nós é, você foi fiel ao que recebeu? Nós estamos tendo uma vida de fidelidade diante de Deus? E a fidelidade aqui, irmãos, não é só nos bens materiais. A parábola não é o propósito dela falar de dinheiro. Não é esse o cerne que a parábola está querendo dizer para nós e que Jesus está dizendo para nós. Jesus está falando de algo muito mais profundo, algo muito mais além que coisas materiais. Ele está falando aqui de vida eterna. Ele está falando de como a gente deve esperar até que Ele venha. Como deve ser a nossa atitude, como devem ser as nossas ações. E então a gente vai para a terceira lição dessa parábola, que é o maior pecado da parábola, que a parábola demonstra aqui. É o pecado da omissão. Olha só o que aconteceu com o terceiro servo. Mas ao que tinha, verso 18, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Alguém já escondeu o dinheiro aqui, na terra? Alguém já enterrou? Tem história de gente que escondia dinheiro em colchão, né? Tem história de gente que guardou tanto dinheiro em colchão que passaram-se os anos, mudou as moedas do cruzeiro para cruzado, quando foi ver não valia mais nada. Irmãos, o que o terceiro servo fez aqui foi enterrar o dinheiro. Ele enterrou aquele talento, aquele lingote de ouro de 34 quilos, ele enterrou. E assim, a gente olhando friamente, Sema, você recebe um lingote de ouro, você vai guardar ele onde? Num lugar seguro, não é? A prudência ensina que a gente deve levar isso para um lugar seguro, um lugar que não vai ter acesso, que só você teria acesso. E se a gente for olhar como esse servo olhou, ele agiu de forma acertada, não foi? De guardar, porque ele sabia que o senhor dele era um senhor severo, sério. Foi o que ele fala aqui. Eu sei que o senhor é muito rígido, então eu preferi agir pela prudência e enterrei aquele talento, que era aquele lingote de ouro ali, para quando o senhor vier, tá aqui bonitinho e eu não ser penalizado. Só que, irmãos, Jesus ensina outra coisa aqui. Jesus ensina que você pode não roubar, você pode não matar, você pode fazer tudo certinho, mas mesmo assim você pode errar por omissão. É o que esse servo fez, ele pecou pela omissão. Ele preferiu ir pelo caminho mais seguro. Ele preferiu deixar as coisas como estavam, do mesmo jeito, no marasmo, na tranquilidade. E aí vem a grande lição para mim e você. Como que eu e você temos esperado a vinda de Jesus? Será que a gente está agindo como esse servo aqui no marasmo, na paradeira, na omissão, não fazendo nada? Só vem no culto, de boa, ouve a pregação, louvor, vai para casa e fica por isso mesmo.
A gente não ajuda em nada, não faz mais nada. Eu oro na minha casa, eu faço as minhas coisas lá, mas está tudo bem. E a gente não exerce aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. A gente vive uma vida monótona diante de Deus. Esse é o grande alerta que a parábola traz para nós. Muitas pessoas pensam que não pecar está suficiente e não está. A gente tem que fazer algo. O Espírito de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, fala que ele se movia pela face das águas. Ou seja, o nosso Deus é um Deus dinâmico, não é um Deus inerte. E Deus não quer que nós sejamos crentes inertes, crentes parados. O que Deus requer de nós é ação e não omissão. Jesus, irmãos, ele foi crucificado também por uma omissão. O que Pilatos fez? Gente, lavo as minhas mãos, eu não vou pecar, o sangue desse homem não vai estar sobre mim. Teve sobre ele também. Omissão. Não agiu como deveria ter agido. A gente teve um exemplo claro disso, do presbítero Nelson semana passada. Levou, infelizmente, né? Ele foi uma tentativa de homicídio. E aí, assim que alguns policiais ouviram alguns tiros, foi lá socorrer, foi lá, interviu. Ou seja, não prevaricaram. Não erraram por omissão, porque o policial, o militar, ele tem o dever de agir diante de algum fato delituoso. Ele não pode simplesmente falar, não, eu não vou. Senão ele comete crime também. Da mesma forma, irmãos, o que o Senhor traz o alerta para nós é esse. A gente deve agir quando a gente é instado. Deus nos deu dons, talentos, riquezas. Deus nos deu coisas poderosas nas nossas mãos. E o principal de tudo, Deus nos deu uma mensagem extraordinária de salvação. E essa mensagem a gente deve carregar, anunciar e propagar até que Ele venha. Aleluia! Essa mensagem é muito poderosa, é muito rica. Essa mensagem é muito especial, é muito valiosa, porque ela salva, ela transforma, ela leva o homem a viver novidade de vida. Enquanto Jesus não vem, o que a gente deve fazer é proclamar essa mensagem poderosa. Não sejamos omissos, irmãos. Olha só o que o Senhor disse para aquele servo. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Fica sendo negligente com os seus negócios, que o teu negócio vai falir. Fica sendo negligente com o teu trabalho, que você vai ser mandado embora. Fica sendo negligente com a tua família, que vai acontecer, algo ruim vai acontecer lá. Fica sendo negligente com seus estudos, você não vai passar num concurso público. É batata, irmãos. Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. O servo que recebeu um talento, ele sabia que o senhor dele pode juntar aonde ele não semeia e que ele colhe onde ele não planta. Ou seja, é alguém poderosíssimo. O dinheiro para essa pessoa, para esse senhor, não é o problema. O dinheiro não é o problema para o nosso Deus, irmãos. As condições humanas não é problema para o nosso Deus. Nenhuma dificuldade é páreo para o poder do nosso Deus. Então não é motivo para a gente ser omisso. Se a gente carrega uma palavra poderosa de salvação e de transformação, a gente tem que carregar ela até que Jesus venha. A gente deve viver um evangelho com responsabilidade. A parábola ensina isso, responsabilidade. Se o Senhor nos confiou coisas muito importantes, o que Deus requer de nós é que a gente haja com responsabilidade.
E esse princípio, irmãos, serve tudo em todas as áreas da nossa vida. Ele pode ser aplicado como prática. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois ao que tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, ainda o que tem, lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Lance fora o servo inútil. Dura essa palavra, né, irmãos? A omissão leva à inutilidade. Porque porque ela não gera nem algo bom e nem algo ruim. É alguém que fica em cima do muro ali, não faz diferença. Então é inútil, para o Senhor não serve. E a mensagem de julgamento é clara. Vai ser lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí, como que a gente vai esperar Jesus? Como que eu e você vamos esperar a vinda de Jesus? Como que eu e você devemos viver essa vida enquanto Jesus não vem? A gente deve viver essa vida, irmão, sob a ótica da mordomia. A gente deve viver essa vida com fidelidade. E a gente deve viver essa vida sem inércia, sem ser omisso, mas agir de acordo com aquilo que Deus requer de nós. Amém? Vamos ficar de pé? E agora a gente vai orar. E a gente vai pedir para o Senhor desenterrar aí tudo que está enterrado no nosso coração. Amém? Desenterra aí os teus sonhos, os teus projetos, os seus planos, aquilo que você anseia para você, para a sua família, para a tua igreja, aquilo que você anseia para a sua vida profissional, aquilo que você anseia para os teus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo. O que está enterrado que precisa ser desenterrado hoje? Vamos confiar no Senhor? Deus deu muitos talentos para nós. Deus deu muitas riquezas para nós. A nossa própria vida já é algo muito rico, muito precioso. E Deus deu para nós. E é importante que a gente entenda essa necessidade de agir com responsabilidade com aquilo que Deus tem nos entregado. Amém? Vamos orar? Pai de favor, Pai de graça, nós oramos agora, Senhor, diante tudo isso, Pai, que a gente aprendeu dessa parábola que Jesus contou. Senhor, a gente pede, Pai, para que tudo que foi dito aqui, Senhor, e que está com base na Sua palavra, Pai, cause uma transformação no nosso coração, Pai. Que a gente saia da inércia, Senhor, que a gente saia do marasmo, da paradeira, Pai, mas que a gente, Pai, tenha uma atitude diante do Senhor, Pai. Que a gente desenterre aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, tudo aquilo que o Senhor nos confiou, tudo aquilo que o Senhor nos deu, para que a gente, Pai, haja de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade, Senhor. Senhor, resgata sonhos, resgata os dons, os talentos, os projetos, os alvos para a vida. Resgata agora, Pai, nos corações, ó Senhor, aquilo que o Senhor já inflamou um dia, Pai, e volta a inflamar, Senhor. Resgata agora, Senhor Jesus, a vontade de Te servir mais e melhor, Senhor. Resgata a vontade, Pai, de ser mais fiel, Senhor, com os nossos bens, com aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Resgata agora, Pai, o desejo, meu Deus, de proclamar o Teu Evangelho, de levar essa mensagem de fé e de esperança para o mundo perdido, Senhor. Resgata em nosso coração, Pai, esse desejo ardente, Senhor, enquanto Jesus não vem, Pai. Nos ajude agora, Espírito de Deus, aclareia a nossa mente, Senhor, fala conosco, Pai, e nos move, Espírito de Deus, a agir em Teu favor, ó Pai. Senhor,
O Senhor nos confiou muita coisa importante, Pai. E que a gente tenha sempre esse senso de responsabilidade, Senhor, de cuidar bem daquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Que a gente não seja como aquele servo mau que enterrou o talento, Senhor, mas que a gente possa multiplicar aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, na nossa família, onde quer que a gente esteja, Senhor. Que a gente multiplique, Pai, que a gente seja, Senhor, a Tua voz, aonde, Senhor, o ser humano pecaminoso precisa de salvação e restauração, Pai. Em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas no Teu altar agora, Pai, pedindo, Senhor, humildemente, Pai, pela Tua graça e Teu favor agora, neste momento. Amém e amém, Jesus. Amém. Se você quer receber oração por imposição de mãos, vem aqui à frente, a gente vai estar orando por você, pela sua necessidade, amém? Quero chamar os pastores e nós estaremos orando pela sua vida.